Senhor, igreja. Estou achando a igreja quietinha hoje. Agora a gente começa a dar uns glórias aí, né? Aproveitar, porque é bom estar na casa do Senhor. Nós temos motivos para estarmos alegres, motivos para adorarmos. Eu convido os irmãos a se colocarem de pé. Jorge, me passou um pouquinho mais de som. Eu estou um pouquinho louca, mas vai dar tudo certo. Convido os irmãos a abrirem no livro de Êxodos, capítulo 2. Nós não vamos ler o capítulo todo, não. Vamos ler apenas versículo 1 até o 8. Do 1 até o 8. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o num carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e esse menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este menino é dos hebreus. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Vamos ler somente até aí. Senhor nosso Deus, Pai de amor, obrigado, Jesus. Obrigado por tua palavra que nos alimenta, que nos ensina e que nos fortalece. Fala através, Senhor, da tua palavra para a tua igreja. Nós pedimos perdão por cada erro, por cada falta de atenção nossa, pela desobediência ao teu Santo Espírito. E te peço, por tua misericórdia, que seja conosco e que exorte, trate e alimente a sua igreja. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podeis aceitar? Esse texto fala de um menino muito conhecido. Alguém conseguiu identificar que menino é esse? Moisés. Quem era a mãe de Moisés? Quem lembra? Quem? Joquebede. Hoje nós vamos estar pensando um pouquinho sobre esse texto, que na verdade ele começa bem antes, em um tempo histórico onde os filhos dos hebreus, homens, estavam condenados à morte, para que aquele povo não crescesse de tal forma a se tornar forte e ter forças contra o reino de Faraó. Era uma época onde quem tinha um filho homem tinha um grande poder nas mãos, porque historicamente as terras, os reinos eram conquistados pela força do braço. As mulheres não iam à guerra, mas os homens iam. Então a casa que tinha muitos filhos homens era uma casa próspera, protegida. As mulheres, elas eram complemento daquela casa. E Faraó começou a se preocupar com o crescimento do povo hebreu, porque as mulheres, quando elas geravam filhos, elas pariam as crianças sem ter que fazer muito esforço, sem precisar muita ajuda. E durante um tempo, digamos assim, as mulheres que obedeciam a Faraó eram como se fossem as escravas do reinado. Elas receberam uma ordem de Faraó. Todas as vezes que uma mulher hebraica fosse dar luz, que elas matassem se visse que era um menino. Mas durante um tempo, as escravas que faziam esse serviço, elas desobedeceram a Faraó. E o que foi que aconteceu com o povo hebraico? Cresceu e foi ficando forte. E isso chegou aos ouvidos de Faraó. Isso incomodou a Faraó. E ele deu uma ordem decisiva: quero que mate todos os meninos que forem nascidos daquela época até onde ele havia determinado. Só que havia uma mulher hebraica, ela já tinha 2 filhos mais velhos, né? Era uma menina e um menino. E nasceu
esse bebê. A Bíblia relata que era um bebê belo, forte. E ela escondeu esse bebê por 3 meses. Nós estamos aqui na igreja algumas mães. E quem é mãe sabe que fazer um bebê ficar quieto, calado, nem que ela botasse para mamar 24 horas por dia, ainda assim não conseguiria. Raríssimas crianças conseguem ser mais tranquilas, né? Chorar menos. E Joquebede conseguiu essa proeza. Só que o bebê estava crescendo e ela não tinha mais como estar escondendo. E aquela mulher precisou de coragem. E a palavra que hoje o Senhor trouxe ao meu coração para a igreja é coragem. Quantas vezes nós, servos de Deus, homens, mulheres, crianças e adolescentes, somos tomados pelo espírito de medo? Porque se você não sabia, o medo é um espírito. E ele é um espírito que age para paralisar, para matar, para roubar sonhos, para frustrar seus planos. E Joquebede foi uma mulher que reuniu toda a coragem que ela tinha. Ela foi valente. E ela sabia que só havia uma chance daquela criança sobreviver. Seria no reino. Caso alguém de Faraó se compadecesse da criança e a recebesse. Só que toda mulher, ela tem uma coisa com ela chamada sensibilidade. Poucas fogem dessa regra. E ela apostou tudo na sensibilidade da filha de Faraó. Ela sabia a hora, o lugar que a filha de Faraó tomava banho, que ela ia no rio com as criadas. E ela mandou preparar um cesto. Eu fui imaginando, né? Ela colocar o bebê dela de 3 meses num cesto. Em um rio que não é um rio raso. Quem já estudou história sabe que é um rio profundo. É um rio de águas que tem movimentos intensos. E ela colocava o seu bebê naquele cesto. Mas ela tinha um diferencial. Não era uma coragem qualquer. Era a coragem daquele que crê em um Deus vivo. É a coragem daquele que sabe quem é que prepara, guarda e é o seu ajudador. É a coragem daquele que sabe que ainda que tudo esteja difícil, ele não está sozinho. E ela reuniu toda a sua coragem nesse plano. Só que tem um detalhe. Quem tem mais de 2 filhos, 3 filhos, sabe que o carinho que você tem pelos outros, às vezes acontece que você tem mais afinidade com um do que com o outro, mas o carinho, o amor é o mesmo. E ela arriscou, porque ela arriscou também a filha, para que o filho fosse salvo. Eu ouso pensar que em algum momento Deus havia falado com Joquebede que ele tinha planos maiores para a vida de Moisés. Moisés precisava chegar ao palácio para que toda a história de libertação do povo hebreu se cumprisse. Mas aí eu fico pensando, e se Joquebede tivesse, como a gente costuma dizer, ruim da corda? Se Joquebede não tivesse tido a coragem que ela teve, porque eu vou dizer uma coisa a vocês, precisou de muita coragem, não foi pouca não. E se ela desse lugar ao espírito de medo? E se ela tivesse pensado, mas seria melhor eu perder um e ficar com 2 do que eu perder os 3? Porque ela arriscou os filhos, o marido, porque se Faraó descobrisse o que ela fez, ele ia mandar matar a família toda. Mas ela sabia que Deus tinha algo a fazer. E aí vocês vão me dizer assim, mas irmã André, o que isso tem a ver com a pregação de hoje, Dia das Mães? Não é porque Joquebede foi uma mãe, é porque Joquebede teve a coragem de ser a serva de Deus que ela foi chamada para ser. Hoje pela manhã eu estava assistindo uma pregação e a pessoa que trouxe a palavra falava justamente sobre como hoje é um dia que para uns talvez seja um pouco difícil. E essa pessoa que estava falando isso havia perdido seu filho há alguns anos. É mãe e havia perdido seu filho. De fato, não é um dia muito fácil.
gente lembra de pessoas queridas que não estão mais conosco. Mas a relação de mãe e filho é uma coisa que só o próprio Deus pode explicar. É uma relação que é muito profunda. Então, tanto a ausência da mãe, ela pesa muito para o filho, como o contrário, a ausência de um filho dói muito na sua mãe. E eu não estou falando de ausência de quem poderia ver e não foi. Não estou falando de ausência de quem mora longe. Eu estou falando de ausência de quem gostaria de estar perto, sabe que aqui nessa terra não vai poder mais. Mas, lembrando de Joquebede e de quem é esse Deus que a gente serve, a gente precisa lembrar que os dias difíceis e de luta, Ele nos habilita para nos tornarmos mais fortes, para que nós nos tornemos servos e servas de Deus, exemplos para outros, onde nós estivermos. A minha dor, a dor de quem passou por uma perda, é a dor de quem ainda, apesar de estar de pé, apesar de ter perdido alguém, apesar de não estar com quem eu queria, mas eu estou de pé. E Joquebede, como mãe, nos ensinou isso. Joquebede, ela passou praticamente toda a sua vida vendo seu filho crescer meio que de longe, porque a filha de Faraó até levou o menino para que ele ficasse com ela um tempo, mas depois ela teve que devolver o menino para o palácio. Quando ele começou a crescer, quando ele começou a andar, ela precisou devolver ele para o palácio. E aí ela teve a segunda perda. O filho estava vivo, mas ela não podia ter perto. Ela não podia nem contar que era dela. E quantas vezes a gente se vê em situações que a gente precisa lançar mão dessa coragem, para a gente dizer assim: olha, eu estou com medo sim, mas o Deus que está em mim, Ele disse que eu posso todas as coisas nele. Ele disse que comigo Ele ia até o fim, que as guerras que eu luto não são minhas, são dele. Então, meus queridos, eu quero dizer a você o seguinte: eu não vou me alongar essa noite, o tempo correu, foi uma noite que acabou se tornando um pouco curto, o tempo. Mas, seja no trabalho, seja um sonho, seja um desejo, seja até mesmo uma decisão que você precise tomar, você vai precisar de muita coragem. Você vai precisar, inclusive, de coragem para continuar vindo aqui. Porque às vezes a gente está tão cansado que a gente diz assim: eu estou indo na igreja e nada acontece, nada muda, tudo igual, 10 anos, 8 anos, 5 anos e nada muda. E é preciso ter coragem para continuar acreditando que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Que Deus não é Deus de brincadeira. Ele não é Deus que engana. Mas nós às vezes precisamos vencer esse demônio, porque o espírito divino é demônio que nos amarra, que nos atrofia. Quantas pessoas gostariam de fazer uma faculdade, são inteligentes, mas têm medo de ir, porque acham que não vai conseguir, porque acham que não vai dar conta, porque acham que não vai ter dinheiro suficiente. Quando Deus diz: podes todas as coisas em mim que te fortaleço. Vencer o medo. A semana retrasada, se eu não me engano, eu estava conversando com um adolescente. E esse adolescente me dizia assim: eu não vou fazer mais tal coisa porque eu vou errar. E eu disse assim: mas como você sabe que vai errar? Aí ela me respondeu: porque eu já errei, eu fiz e errei. Aí eu respondi: mas quem foi que disse que ia ser fácil? Quem foi que lhe disse que ia ser fácil? Vai errar uma, vai errar duas, vai errar três, até a hora que você vai acertar. O que não pode é deixar de tentar. O que não pode é deixar esse espírito lhe parar. O que não pode é deixar de ser exemplo. Sabe por quê? Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Existe um movimento nas águas que faz com que ela se torne saudável. O que é uma água saudável? É a água que não está parada. A água
sozinho. Porque você escolhe resolver sozinho. Porque você escolhe ter medo. E não se surpreenda. Muitas vezes a gente escolhe ter o medo. Que é mais fácil você desistir por medo do que você continuar e tentar. Eu vou chamar aqui uma voluntária, de preferência que seja uma mãe. Agora tem que ser rápido, porque o tempo não vai nos esperar. Uma mãe voluntária. Prometo que não vai ser brinco, não. Vai ser uma coisinha bem fácil. E eu peço que vocês prestem muita atenção ao que vai acontecer aqui. Eliana vai se colocar aqui à minha frente. E eu tenho aqui nas mãos um rolo de linha. Tá? Segura aqui, Eliana, por favor. Eliana é uma pessoa que ora e essa linha representa os medos, representa os adolescentes. Presta atenção aqui que isso é importante, viu? Isso aqui vai representar os medos, vai representar as lutas que a Eliana tem que viver como mãe, como esposa, como profissional. E aí, Eliana todo dia ora. Estica sua mão, por favor, Eliana. Eliana ora. Eliana, uma vez por semana, faz jejuns. Mas aqui, ó, o problema tá nela, tá vendo? Como em todos nós, temos problemas. Eliana não deixa de ler a Bíblia, faz a devocional dela. Todos os dias dá bom dia ao Espírito Santo e chama ele para ir com ela, onde ela for. Eliana não falta aos cultos, pelo menos uma vez na semana. E Eliana sempre convida o Espírito Santo para que ele possa ajudá-la a tomar decisões. E aí, Eliana percebe que algumas coisas não estão indo como ela gostaria. E aí, ela lembra que a força dela vem do Senhor. E você faz o que com isso que está lhe prendendo as mãos, Eliana? Vá, com força, vá, puxe. Socorro, correto? Pronto, estica a mão e Eliana. Só que aí na caminhada, Eliana começou a se desanimar. Eliana foi ficando triste. Pode jogar assim. Eliana foi ficando triste. Aí ela já passou a orar. Menos tempo. Ela passou a ficar. Obrigada. Ela passou a ficar mais medrosa. As coisas aconteciam e Eliana dizia assim: sabe, Tuna, eu vou resolver sozinha. Está demorando muito. Eu acho que Deus não vai responder agora, não. E se eu não resolver, não vai ser dessa vez. E aí a Eliana para de se consagrar. Vem na igreja só no dia da Santa Ceia. E quando vem, ainda tem isso. Aí a Eliana, de vez em quando, lê a Bíblia. Porque ler a Bíblia tem que ter tempo. E aí, os problemas na vida de Eliana só crescem, só crescem, só crescem. E a Eliana desanima tanto. Diz assim: mas sabe de novo? Eu gosto em casa. Eu não tenho nada na igreja, eu vou lá. Aquela igreja a gente vai, faz as coisas e nada acontece. Só que aí, o dia mal fica pior. E sozinha, seu Espírito Santo, Eliana vai tentar resolver e sair do problema. Tenta, Eliana. Tente. Faz uma vozinha. Faça a força, Eliana. Ela não vai conseguir sozinha. Obrigada, pastor. Ajuda ela aqui a se desenhar. Ela não vai conseguir sozinha. O Espírito Santo de Deus, ele é quem nos ajuda. É ele que nos fortalece. É ele que nos torna como Joquebede. Hoje é dia de mães, sim, mas é dia de servo de Deus. Eu hoje conversei com uma pessoa e falei assim: olha, dia das mães é todo dia, viu? Por que é todo dia? Quando a gente ama, quando a gente cuida, quando a gente quer bem, não tem hora, não tem data. Eu posso ir almoçar amanhã, eu posso almoçar domingo. Hoje é uma data. E que bom, obrigada, Eliana. Ô, pastor. O pastor vai ajudar, Eliana. Pois é. E o pastor ajuda, também ajuda. Mas a gente precisa fazer a nossa parte. Então agora, eu já estou chegando no finalzinho. Eu vou pedir primeiro só as mães que fiquem de pé. Só as mães. Quem é mãe, fique de pé. Luísa, meu amor, me ajuda aqui. As mães vão receber
Só mãe. A da sua mãe eu mando depois. Se acalma. Eu vou entregar no final do culto. A mãe de Sara, a mãe de Gabriela. E no final vocês vão levar na mãe de vocês. Mas é que agora o mistério é com as mães. Pronto. Luísa. Pronto, atenção aqui, senão a gente vai perder o mais importante. Atenção. Luísa vai entregar um presente a cada uma de vocês. Um presente. Atenção. Dentro dessa sacola, esse ano, eu disse assim, Deus, eu quero dar mais lembrancinha. Porque lembrancinha todo mundo te eu quero dar às mães algo que tenha sentido para elas, que tenha uma utilidade no mundo espiritual. E aí eu comecei a procurar outras coisas e a pesquisar. E eu encontrei essas agendas. Você vai receber essa agenda e você, a partir de hoje, toda semana, você vai escolher um dia, ou sábado ou domingo. Geralmente a semana termina no sábado e começa a outra no domingo. Você pode entregar. Você, no sábado, você vai anotar quais foram as bênçãos que você conseguiu viver naquela semana. Nesse caderno, você também vai anotar quais são as suas maiores lutas com data. Você vai colocar, as que receberam podem sentar. Vocês vão colocar, por exemplo, estou orando para que meu filho que se desviou volte para o Evangelho. Você vai colocar lá a data do dia que você marcou isso. E você vai fazer o seu propósito com Deus. Escrever ali, ó, quero que meu marido se converta, porque já tem muito tempo eu orando. Você vai botar a data e você vai começar a orar. Sabe por quê? Nós temos o hábito de não sermos tão gratos porque a gente esquece. A gente esquece, é incrível, até mesmo de orar por aquilo que é o nosso maior desejo. Adolescentice, segundo aviso. Então, o que é que você vai fazer? Esse caderno é o seu caderno de guerra. Por que caderno de guerra? Você vai se desafiar a toda semana lembrar de uma bênção que Deus te deu. E vai colocar com data as lutas que você tem que vencer agora. Quando você vencer a luta, você não esqueça de registrar também a data que você conquistou a vitória. Vocês vão observar que quando chegar no final do ano, vocês vão ter muito mais. Obrigada, viu? Vocês vão ter muito mais a agradecer do que a pedir. E isso é um hábito que todos nós precisamos ter. As mães ganharam como lembrança o caderninho. Mas todos nós, adolescentes, homens, precisamos criar esse hábito de ter o nosso caderno de registro. De ter o nosso caderno onde a gente coloca as bênçãos já alcançadas. E agora você vai se colocar de pé. E nós vamos orar, todos nós. As pessoas que, por exemplo, hoje Jace não veio, Selma, que está com uma mãe adoecida, não pôde vir, Luísa vai se responsabilizar em entregar, tá? Para que essas irmãs também possam ter esse hábito. E a gente compartilhar o que é bom. Sabe por quê? Muitas vezes a gente vê as igrejas assim tão vazias. Sabe por quê? Porque nós precisamos despertar no outro o desejo de estar aqui, o desejo de vir à casa do Senhor, o desejo de adorar, o desejo de buscar. E às vezes a gente precisa de coragem para isso. Coragem de ser exemplo, coragem de fazer a diferença na vida de alguém. Levante suas mãos e você vai dizer assim: Senhor, se até hoje eu não fiz como eu deveria fazer, eu assumo diante de Ti o compromisso de me esforçar para vencer os medos, de ter coragem e lembrar
que o Senhor é quem me ajuda, que em Ti eu posso todas as coisas, que em Ti eu sou mais do que vencedor, que em Ti eu já conquistei todas as coisas no mundo espiritual e entrego a minha vida, da minha família, os meus sonhos, todos os meus objetivos em Tuas mãos e levo cativo diante de Ti todo e qualquer espírito de medo, para que a partir de hoje eu viva apenas sob Sua orientação. E desde já eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém.